fazendo um comentário aqui no Breu, onde que as luzes dos postes queimaram tudo. Vamos lá, falando sobre Carlos Daciolo e a sua oração, o Vasco da Gama sair da zona de rebaixamento da decola. Eita fé, hein? No campo do Deus futebol, o Deus futebolístico, ou dos deuses do futebol, é quase que impossível. E já na esfera espiritual, com base na Bíblia, isso passa de uma insanidade, no sentido não equivocado da palavra, mas espiritualmente falando. Como eu disse, nada contra o Daciolo fazer o que ele está fazendo, pelo fanatismo dele, fanatismo pelo Vasco, mas biblicamente não se tem respaldo para isso. Uma coisa é orar para Deus curar algum enfermo, para Deus dar saúde para o jogador de futebol, para Deus livrar de todo o mal, cada um, nada contra isso. Agora, orar para Deus tirar o Vasco da cama, da zona de rebaixamento, isso depende tão somente dos homens, dos jogadores, e não de Deus. E Deus não tem time. Imagina se Deus quisesse atender todos os rogos de todos os clubes e pessoas que dizem que acreditam nele. E não é a primeira vez que o Daciolo faz isso. Nas outras vezes vão ter tentativas frustradas. Até porque o Vasco já foi rebaixado 4 vezes, se ser rebaixado agora é a 5ª vez. E parece que teve uma temporada que o Daciolo fez uma oração e ainda livrou o Vasco, mas da outra vez não livrou. Mas é óbvio, eu vejo que num ponto positivo disso é para estar fazendo qualquer loucura por conta que o Vasco vai cair, vai para a Série B, como teve certa feita um torcedor que queria se atirar da arquibancada abaixo, porque o clube foi rebaixado. É bom que ore mesmo. A Bíblia diz que está triste, ore, tem que orar, para que não permaneça a angústia, a aflição de ver o time do coração mais uma vez na Série B. Por outro lado, como já disse, Deus não vai atender, ele até pode ouvir, mas ele não vai atender as preces no sentido de livrar o clube de mais uma vez ser rebaixado, porque isso vai depender dos jogadores em campo, da diretoria do clube, que tem que trabalhar lá, mexer os pauzinhos para render no campo e fora de campo. No entanto, a iniciativa do Carlos Daciolo é interessante se todas as torcidas, inclusive as organizadas dos clubes que são rebaixados ou que não estão bem na temporada, fizesse uma corrente de oração em vez de estar atacando jogadores como a torcida do Corinthians fez com o jogador do Corinthians, ficar atacando até mesmo os próprios torcedores, seria o mais correto à luz do Evangelho, aprendendo a perder, sabendo perder e ganhar, e respeitando a todos. Seria uma coisa muito maravilhosa para acabar com as brigas nos campos, nos estádios, para meio que cessar a guerra ou ter uma espécie de paz nos estádios. Porque hoje em dia é até difícil o pai de família levar seus filhos para ver um jogo de futebol, porque não sabe o que pode ocorrer. Pode até nem saírem vivos dali ou ilesos. É muito complicado. Tem a legislação brasileira, às vezes ajuda, às vezes não ajuda, principalmente quando na prática a teoria é outra. E aí está, olha só o que dá para meditar com relação a essa manifestação no caso da Daciolo. E do ponto de vista teológico, repito, é uma insanidade no sentido de ser uma heresia. Você não encontra respaldo bíblico. Paulo mandando os servos de Cristo orar para que eles vençam as Olimpíadas que tinham já da era grega. Tanto é que Paulo fala que tinha gente que corria atrás do troféu perecível nos esportes e que eles usavam um troféu imaterial, eterno, incorruptível. Ele fala dessa forma porque existiam na época dele as Olimpíadas. Essas que acontecem em um outro formato, com outras modalidades esportivas ou desportivas, mas existem. Ok, meus caros, é isso. Abraço e até a próxima.